Olá, nos últimos dias de junho, o governo federal veio anunciando medidas para preservar a nossa economia da crise mundial e também fortalecer o setor produtivo, os investimentos do nosso país. Quem conversa conosco sobre as medidas que dizem respeito ao setor agropecuário é o senador Assir Gurgax, ele que é presidente da Comissão de Agricultura aqui do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo a nossa entrevista perguntando ao senhor se medidas que favoreçam a produção agropecuária, se elas são eficazes sem medidas que acompanhem a questão de infraestrutura, como estradas, portos brasileiros que dificultam e encarecem o produto nacional, né? Muito bem, Tânia, é um prazer estar aqui com você. Olha, é claro que nós queremos um país perfeito, com as rodovias em 100% de condições de trafegabilidade, com os nossos portos renovados, com a construção da malha ferroviária, que é um anseio muito grande de toda a população brasileira, todo o mercado, toda a cadeia produtiva nacional. Nós todos sonhamos com isso, mas eu entendo que as coisas estão acontecendo de uma forma, nesse segmento, um pouco lenta. Mas o investimento que está sendo feito na agricultura brasileira é de fundamental importância para o país. Inclusive, essas medidas estão divididas em dois grupos, né? Para os produtores, os maiores produtores e os produtores familiares. Isso é uma coisa coerente, na opinião do senhor? Isso é uma boa maneira de tratar o setor produtivo agropecuário? Eu entendo que sim. Nós estávamos vendo até há pouco tempo o investimento apenas na agricultura familiar, ou não apenas, mas um investimento maior na agricultura familiar. E ela é muito importante para o país. Ela corresponde a um índice muito forte na produção de alimentos do nosso país, também na exportação. Mas nós não poderíamos deixar de lado o médio produtor, que agora nesse plano foi contemplado. E isso vai fazer uma diferença muito grande na produção de alimentos no nosso país. Outro ponto que eu entendo que é da maior importância e que nós debatemos muito na nossa comissão e já tínhamos feito esse pedido por várias vezes, é a redução de juros. A redução de juros de 6,75% para 5,5% é outra medida muito importante que vai fazer a diferença na produção agrícola. Nós temos já alguns segmentos, alguns ou vários produtores que já estão com o seu limite de crédito já tomado, né? Com a sua capacidade de endividamento já superada. Então, a diminuição de juros acaba contribuindo para isso. Não que seja a solução, é evidente que se não tivesse juros seria muito melhor, mas é claro que o juro existe, mas a diminuição do juro é um pedido antigo da categoria e que foi atendido nesse pacote. A valorização da assistência técnica também o senhor considera outro ponto relevante na atuação do governo nessas medidas? Olha, Tânia, nós temos discutido amplamente a questão agrícola do nosso país. Nós pedíamos crédito fácil, nós pedíamos acesso à tecnologia através de crédito ao agricultor e isso aconteceu. Mas isso não é tudo. Talvez o mais importante é a assistência técnica. É você ajudar o produtor a utilizar toda essa tecnologia. E como fazer isso? Não é o banco que vai fazer isso, não é o vendedor que está preocupado apenas em vender os implementos que vai dar essa assistência técnica. Quem vai fazer isso é o governo através da Embrapa ou através dessa nova empresa que a presidenta anuncia, desse novo programa de assistência técnica ao agricultor. Eu entendo que esse é o ponto mais importante do plano agrícola anunciado hoje pela presidenta, porque é um investimento a médio e longo prazo. É um investimento que realmente vai fazer diferença. Nós vamos ensinar o nosso agricultor a produzir melhor, vai ter uma quantidade maior e uma qualidade melhor. Produtividade mesmo, né? Ele produtividade diretamente. Vai aumentar a sua receita, a sua renda com a mesma área à disposição do plantio. E isso vai fazer a diferença na renda do bolso do agricultor, que é o que nós temos que chegar sempre à conclusão do seguinte: nós temos que ajudar no bolso do agricultor, nós temos que fazer com que o agricultor possa render mais, possa ter uma receita melhor. E isso vai fazer com que aconteça. Portanto, eu entendo que essa é a medida mais importante que é dado na economia
da agricultura brasileira. Essa medida, o senhor acha que já vai se fazer sentir a partir da próxima safra? É uma medida que já começa a ter resultados com a próxima safra? Eu entendo que sim, ela começa a ter resultado na próxima safra, mas não é uma medida que tenha resultado a curto prazo. Não é para curto prazo só, né? Não pode ser. Aliás, é uma coisa que nós cobramos sempre do governo. Nós temos que pensar sempre a médio e longo prazo, não somente apagar o incêndio agora. Nós temos que preparar o país. Nós temos que fazer com que o Brasil realmente seja aquilo que nós sempre dizemos, vai ser o maior produtor de alimentos do planeta. Agora, para isso nós temos que ter, além da infraestrutura, mas o básico é o crédito agrícola, o acesso fácil do agricultor à tecnologia e principalmente assistência técnica. Nós temos que ensinar o nosso agricultor a utilizar bem os equipamentos e utilizar bem a sua terra, a sua área de produção. Com isso se somando, e eu quero crer que haverão os investimentos de infraestrutura, melhorando as nossas estradas, com essa medida provisória que nós aprovamos ontem, o RDC, facilitando as contratações, que é um compromisso do governo, aprovar essa medida para que nós possamos contratar e agilizar a infraestrutura no nosso país. Isso tudo acontecendo, o Brasil caminha para não apenas uma melhoria na nossa economia, mas uma melhoria na qualidade de vida do agricultor brasileiro. Senador, nós acabamos de encerrar um evento internacional no Rio de Janeiro, o Rio +20, cuja principal preocupação é com sustentabilidade. O senhor acha que essa empresa de assistência técnica, essa agência, ela vai ter na sua preocupação a questão do meio ambiente, da preservação da ecologia, da sustentabilidade? Isso está inserido nesse ensino de novas tecnologias e novas maneiras de lidar com a agropecuária? Muito bem, Tânia. Nós não podemos mais falar em produção de alimentos sem falar em sustentabilidade, em colocar o meio ambiente ao lado da produtividade, ao lado da produção. Eu entendo que esse programa vai contemplar exatamente a produção agrícola. E não se produz sem se preservar, não se produz sem cuidar do meio ambiente. É uma questão que está ligada umbilicalmente uma com a outra. Portanto, eu tenho plena convicção de que nós estaremos produzindo mais, conservando mais. E esse programa de assistência técnica, ele contempla tudo isso, a conservação com a produção de alimentos. Nós estamos no fim da nossa entrevista, mas antes de encerrar, queria aproveitar esses minutinhos para pedir um comentário do senhor com relação ao seguro, que também faz parte desse pacote de medidas, né? É fato, Tânia, é uma reivindicação antiga dos nossos agricultores, a ampliação do seguro para toda a safra. Houve uma ampliação muito grande com relação ao seguro que contempla a categoria, que contempla os nossos agricultores. Nós estamos avançando em passos largos para atender essa reivindicação. Isso também vai fazer uma diferença muito grande. O agricultor vai poder trabalhar com mais tranquilidade, com uma segurança de que o resultado do seu trabalho tem sempre uma questão positiva. Ele, se tiver algum incidente na sua safra, ele vai ter a garantia da sua renda, da sua receita, o que é mais importante. Não é uma garantia apenas da safra, mas uma garantia da renda que ele terá até R$300 mil, é o limite para esse seguro. Portanto, é uma reivindicação antiga e que também vai fazer uma diferença muito grande para o agricultor brasileiro. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E eu que agradeço, Tânia. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e nós estivemos entrevistando o senador Assir Gurgarques, presidente da Comissão de Agricultura aqui do Senado Federal. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.